Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro do Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. E dando continuidade na série O Reino de Deus, é a parte 2, o tema de hoje é a esperança. Então nós iremos falar sobre a esperança da igreja na terra relacionada ao reino de Deus. Amém? Então o reino de Deus é a esperança da igreja da terra. E aí nós vamos fazer menção do capítulo 4 de Apocalipse, e depois a gente vai fazer uma breve menção também do capítulo 5, que está logo em seguida, e aí você pode ficar com a sua Bíblia aberta para que nós possamos avançar. E aí eu gostaria que você colocasse a sua concentração, né? As crianças podem acompanhar as professoras, elas podem já ir para suas salas, vai ter um culto especial lá para vocês, tá? Então fiquem à vontade, elas estão ali na porta esperando as crianças. E aí eu gostaria muito de pedir sua atenção, sua concentração, assim como no último domingo. Esse tema, ele é um tema denso, né? É um tema em que você precisa estar dentro ali para você ir entendendo, né? Eu não me lembro quantas vezes no caminhar do meu ministério que eu falei sobre o livro do Apocalipse, mas não foram muitas vezes. Por quê? Porque é um assunto denso, mas na direção que Deus está nos dando, entender sobre o Evangelho, entender sobre o reino, entender sobre as ações práticas dos cidadãos do reino de Deus, tudo isso faz muito sentido na fase em que a gente está vivendo, e nesse processo de estabelecer as bases, tá? Então eu gostaria muito que você ficasse atento, e que você pudesse de repente fazer suas anotações, e até, se for possível, tirar suas dúvidas, né? Acabando aqui, numa mensagem de WhatsApp, num outro momento. Eu acho que isso é extremamente importante, embora eu julgo que a palavra de hoje ela é um pouco menos densa do que a última. Hoje é um pouco mais tranquilo. Mas vamos lá. O Apocalipse 4, ele tem a ver com uma visão que João teve na ilha de Patmos. Mas é muito importante a gente entender o contexto em que o livro do Apocalipse ele foi escrito. Isso vai fazer total diferença no entendimento do que está sendo transmitido, tanto para os cristãos daquela era, quanto para nós que estamos aqui hoje. O Apocalipse foi escrito por volta do ano de 90, entre 90 e 95, depois de Cristo. E a igreja, ela vivia um período muito desafiador. Por quê? Porque a igreja cresceu, aguardando a volta do Messias. Jesus falou: olha, eu vou, mas eu volto. Ele não disse o tempo, ele não disse a hora. Quando eles perguntaram, ele disse: não convém vocês saberem, mas uma coisa eu digo para vocês, eu vou voltar. Então é nesse cenário que passam-se décadas e décadas e décadas, e Jesus não volta. Só que além de Jesus não ter voltado, as coisas começaram a ficar cada vez mais complicadas. No tempo de Jesus nós tínhamos um reinado, que era o reinado de César Tibério, que ele foi mais ou menos do ano 14 até o ano 37. Depois do Tibério, nós tivemos o reinado de Cláudio, de 41 a 54. Depois de 54 a 68, nós tivemos o reinado de Nero. E quem já estudou um pouquinho da história da igreja, sabe o quão Nero foi cruel contra a igreja, contra os cristãos, aqueles que se diziam cristãos. Então Nero inicia ali uma grande perseguição aos cristãos. A cada ano o Império Romano está cada vez mais forte, está cada vez maior, está cada vez mais poderoso, e a resistência judaica é humilhada. A resistência judaica é humilhada com a destruição de Jerusalém, já no ano de 70. E a partir do ano de 81, o imperador Domiciano, ainda com essa política anticristã, continua com a sua perseguição, e foi nesse período em que João é levado à ilha de Patmos. Quem é João? O último discípulo vivo dos 12 apóstolos que andaram com Jesus. Só resta João,
o discípulo amado, e agora, depois de uma vasta perseguição, ele é preso e ele é jogado na ilha de Patmos, que era como se fosse um lugar de abandono, como se fosse uma prisão de sofrimento, e é exatamente nesse lugar que ele recebe do Messias, o Cristo ressurreto, toda a revelação do Apocalipse. Logo então, esse é um cenário onde a igreja tem perguntas, a igreja tem receios, a igreja tem medo, a igreja tem incerteza e ela não sabe lidar com essas situações. A igreja viveu muitos desafios, porque as pessoas esperavam um Cristo, um Messias, diferente do que Jesus foi. Jesus chegou andando numa contramão do conhecimento, entendimento e achismo daqueles que estudavam as leis, daqueles que estudavam as escrituras, os profetas, e então existe já um desconforto. Então, quando Jesus morre, e a morte de Jesus representa um domínio político e religioso de Roma em cima dos judeus e do próprio Cristo, todo mundo perde as esperanças. E quando as esperanças acabam, Jesus se apresenta à igreja ressurreto, corpo ressurreto. Ele apresenta, e ali uma série de aparições, e isso é registrado, comprovado até mesmo arqueologicamente, cientificamente. Ele se apresenta aos seus discípulos. Isso traz paz e conforto ao coração dos seus discípulos. Mas tudo bem, Jesus, aquilo que a gente falou na semana passada, ele diz: eu vou, é necessário que eu vá para que o outro venha. Ele envia sobre nós o Espírito e ele vai. E ele diz: eu vou voltar. Só que ele não volta. E é nesse cenário que ele aparece para João, o último discípulo, preso na ilha de Patmos, para entregar a revelação do Apocalipse. Então o Apocalipse, que muitos imaginam que é um livro que deve inspirar temor ou receio, é um livro escrito na intenção de consolar e de trazer a esperança. Quem pode dar um glória a Deus por isso? O livro do Apocalipse foi escrito com a intenção de consolar a igreja e colocar no coração da igreja uma esperança viva. Louvado seja o nome de Jesus. O reino de Deus e a esperança. Então aqui, depois do capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, quando de maneira poderosa Deus se revela através de Jesus, e ali ele envia cartas, direcionadas às 7 igrejas. Agora começa o capítulo 4, o capítulo em que diretamente Jesus se manifesta, se expressa a João, trazendo uma mensagem a toda a igreja. O reino de Deus é a esperança. No capítulo 4, versículo 1, nós vamos ter uma direção, que é uma mudança de perspectiva. Então, no cenário de perguntas, incertezas, dor, aflição, a palavra que João recebe é: mude a perspectiva, mude o canal, mude a frequência. Você precisa enxergar em uma outra perspectiva. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Depois disso, depois de quê? Depois do que tinha acontecido, capítulo 1, 2 e 3. Depois disso, eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. Onde a porta estava aberta? Isso. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse uma trombeta falando comigo. Aqui ele está querendo trazer o entendimento da força e do impacto que essa voz teve no coração dele. E a voz disse o quê? Que disse: sobe aqui. Repita comigo: sobe aqui. E te mostrarei as coisas que devem acontecer. O que João está ouvindo é: sobe aqui, vem e veja, vem para essa nova dimensão que eu vou te mostrar a realidade e o que está para acontecer. Isso é muito poderoso, porque isso traz um grande ensinamento para nós. A maioria daquelas pessoas que estavam de fato cheia de dificuldades e temores e incertezas, elas infelizmente haviam, pelo tempo, pelo desgaste, haviam perdido uma conexão direta com o reino. Elas haviam permitido com que aquilo acabasse se esfriando, e então, com tanta maldade,
com tanta crueldade, com tanta perseguição, eles se perderam no meio daquilo tudo. E isso é muito perigoso, tanto para eles naqueles dias, quanto para nós nos dias de hoje. E aí talvez o desafio que eles enfrentaram é o mesmo desafio de todos os homens e mulheres que servem e que fazem parte do reino de Deus. Qual o desafio? Vencer algumas tentações e fragilidades a partir de notícias e contextos ruins. A gente nunca quer receber uma notícia ruim, a gente só quer receber notícias boas. Por quê? Porque uma notícia ruim pode mudar todo o cenário. Uma ligação pode mudar tudo. Então, de repente, nós começamos a ser preenchidos de tanta notícia ruim, e a gente começa a visualizar um cenário tão ruim, que aquilo acaba arrancando de nós a esperança, aquilo acaba arrancando de nós a alegria da salvação, a esperança do reino eterno, e aquilo vai nos fragilizando, e nós somos tentados dia após dia a viver nesse cenário. Nós somos impactados com aquilo que chamamos de catastrofismo midiático. A mídia está o tempo todo nos bombardeando. Você vai assistir televisão o tempo todo e não vai ter nada de bom, é tudo de ruim, e parece que cada notícia é pior do que a outra, e parece que quando você acha que viu de tudo, você vai olhar e falar, não acredito nisso, e aquilo parece que vai atingindo o profundo do nosso coração e da nossa alma. Era exatamente nesse contexto que eles estavam, dominados pela realidade da vida humana. Para os cristãos de Roma, quem estava no controle era o imperador Domiciano. Para os cristãos de Roma, eles começaram a flertar com a realidade humana e perder de vista o reino eterno de Deus, e entender que Roma literalmente estava no governo, estava no controle. Afinal, quem vai enfrentar o imperador? Quem vai enfrentar Roma? A terra mais poderosa e o imperador mais respeitado da face da terra. As coisas vão de mal a pior e parece que não há mais esperança. Talvez, nos nossos dias, em alguns momentos nós somos tentados a viver situações e circunstâncias parecidas com essa. Parece que a gente luta, e a gente tenta, e a gente se esforça, e a gente corre, mas parece que sempre tem algo que nos gera um desconforto. Parece que sempre tem algo que quer nos colocar para baixo. Parece que sempre que tem algo que vem nos desanimar. Parece que sempre tem algo que vem tentando roubar a esperança, conectada ao controle do governo de Deus por toda a eternidade. E nós somos tentados a viver como pessoas que vivem simplesmente no âmbito natural e carnal. É o que eles estão vivendo e é o que qualquer cristão na face da terra pode viver. Quando João e a igreja de Jesus estão nessa atmosfera, a voz vem e diz, e eu queria muito que essa voz ecoasse hoje nos nossos corações. A voz vem e diz, venha enxergar a história na perspectiva celestial. A voz está dizendo, você não é daqui. Você está aqui apenas de passagem, existe uma outra história que você faz parte dessa história. Então, vem, suba um degrau, vem para cima, enxergue de uma outra perspectiva, enxergue a história com a perspectiva celestial. Ei, nós estamos sendo convidados pela palavra de Deus hoje a analisarmos a nossa vida na perspectiva celestial, porque se olharmos na perspectiva humana, muito provavelmente entraremos em parafuso, porque a nossa vida não pode ter sentido para esse lugar e para essa vida. A nossa vida tem sentido em uma outra dimensão. Venha! Essa é a palavra do Senhor para João. Venha ver o que está acontecendo e o que está para acontecer. Então nós precisamos mudar a perspectiva, nós precisamos mudar nossa conexão. Ah, pastor Léo, como que faz isso? Menos televisão e mais Bíblia, menos Instagram e mais oração,
Menos amizade tóxica e mais amizade de Deus. É assim que a gente faz, a gente muda o canal, muda a atmosfera, a gente muda o circuito, a gente começa a tomar algumas decisões. Olha o que diz Lamentações capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Se qualquer pessoa vir trazer à minha memória alguma coisa que me tira esperança, silêncio. Obrigado, quero ouvir não. Pode ir uma outra pessoa para você falar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diz amém. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A gente já aprendeu sobre o reino de Deus. Tanto no domingo passado, quanto na finalização da outra série, a gente falou muito sobre o reino de Deus. Cara, e você não tem ideia do quanto isso mantém a gente vivo, mantém a gente de pé, mantém a gente firme, o quanto que isso permite com que o nosso coração esteja blindado das armas do inimigo e terrenas contra a nossa vida e o nosso coração. O inimigo quer nos ferir porque feridos nós seremos abatidos. Só que quando nós estamos com o nosso pensamento nas coisas que são de cima, nada e nem ninguém pode nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe, tem algumas pessoas aqui nessa noite que precisam ouvir essa palavra. Nós precisamos pensar nas coisas que são do alto, mas pastor Léo, você está dizendo que então eu vivo aqui, mas pensando nas coisas que estão lá? Não, nós vivemos aqui e trazemos as coisas que estão lá para a nossa realidade. A gente já aprendeu sobre isso. Uma vez que o Espírito Santo está dentro de nós, o reino de Deus está aqui. É isso que Jesus disse, o reino de Deus já está entre vós, por mais que ainda não foi estabelecido de maneira plena e completa, o reino de Deus já existe através da igreja que é cheia do Espírito Santo, e assim ele se manifesta. Então quando eu sou cheio do Espírito Santo, os atributos que estão sobre a minha vida, é aquilo que ele diz sobre o reino. Ele diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Então nós precisamos, em primeiro lugar, entender que o reino de Deus, ele precisa trazer esperança para o nosso coração. Não faz sentido eu ser cristão e viver com a cara fechada, parecendo que eu estou chupando limão. Sabe, não dá para eu ser cristão e ser uma pessoa rabugenta. Não dá para dizer que faz parte do reino de Deus, mas sou uma pessoa que vive para baixo, uma pessoa que vive bad, parece que nada está bom, parece que a pessoa... Não dá para falar que está no reino de Deus e viver como se não estivesse. Porque quem está no reino de Deus, quando ele começa a balançar, uma voz vem e diz, ei, sobe aqui. Esse sobe aqui é, vá para uma outra dimensão. E hoje talvez seria, vai orar, infeliz. Vai para o seu quarto, fecha a porta e fala com Jesus, ele vai te encher de alegria, de esperança, de paz, de justiça. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe, para de ficar vendo essas coisas no Instagram, que vai te levar para o fundo do poço, e começa a buscar o Senhor, falar com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, vai para a sua palavra, pense nas coisas que são do alto, muda o canal, e você vai perceber quão maravilhosa é a vida que o Senhor me deu, e mais maravilhosa ainda a eternidade ao lado dele, que está por vir. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas isso aqui deu errado. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não entendo agora, mas lá na frente a conta vai fechar, e eu vou entender que Deus está no controle, e que tudo que Ele faz é o melhor para mim. Ah, mas isso aqui deu certo. Tudo bem, deu certo, mas isso aqui não vai ter meu coração, porque o meu coração está no reino de Deus na eternidade. Isso aqui é só uma bênção, e bênção passa, e está tudo certo. Você entendeu o ponto de equilíbrio de quem vive no reino de Deus? O reino de Deus tem que trazer dentro do nosso coração esperança. Mas qual é o primeiro ponto aqui que o Senhor fala com ele? Mude a sua perspectiva. 12 homens enviados para espiar a terra, e o Senhor disse, essa terra eu dei para vocês, essa terra é de vocês. Já existia uma palavra, já existia uma promessa.
Os 12 homens vão, um representante de cada tribo, um líder de cada tribo, todo mundo morrendo no deserto e dizendo: queremos a terra prometida. E então eles vão ver a terra prometida, e eles voltam de lá com um relatório. 10 desses homens têm um relatório negativo, apenas 2 desses homens têm um relatório positivo. 10 desses homens têm uma visão minimamente carnal, e apenas 2 desses homens têm uma visão no padrão celestial. A pergunta que eu te faço hoje é: onde estão os seus olhos? De onde a sua alegria vem? De onde vem sua paz? De onde vem o seu senso de justiça? Mude a perspectiva. Mas aí vem um segundo conselho. E o segundo conselho está nos versículos 2 e 3. Ou uma segunda direção. E ela é maravilhosa. A segunda direção é: existe um verdadeiro trono. Existe um verdadeiro trono. Quantas vezes nós nos indignamos com o poder, principalmente político terreno, não é? Inclusive no Brasil virou uma guerra essa questão política, né? E eu tenho falado sobre isso. A solução para o Brasil e a solução para o mundo não pode vir de um homem. É lógico que se um homem que vive o reino de Deus, é cheio do Espírito Santo, se ele assume uma posição, é óbvio que de certa forma ele vai trazer, ele vai implantar o reino, e com muito mais eficiência. Mas, de maneira plena e absoluta, a única pessoa que vai, de fato, ser a solução para a minha vida, para a sua vida, para o nosso país, para o mundo e para o universo, é o reino de Deus sendo estabelecido de forma plena. Só isso. Então nós precisamos entender que existe um verdadeiro trono, porque senão isso traz muita inquietação no nosso coração. Já leu Abacuque? Gente, o Abacuque tem 3 capítulos, então assim, não é possível, né? O Abacuque tem que ler, pelo menos, esses menorzinhos. No primeiro capítulo de Abacuque, ele só está reclamando. No segundo capítulo de Abacuque, ele só está reclamando. No terceiro, ele ora. Quando ele ora, ele tem uma visão diferente. Quando ele tem uma visão diferente, ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha gado no curral, ainda, ele fala: todavia eu me alegrarei no Senhor que fez os céus e a terra. Todas as vezes que você vê alguém falar: me alegrarei no Senhor que faz céu e terra, ele está falando sobre o domínio, o governo do nosso Rei e do nosso Senhor Jesus Cristo. É porque a perspectiva de vida dele está mudada. É porque ele tem uma visão de um trono estabelecido. Ah, é muito maravilhoso isso. Então vamos lá para o capítulo 4, versículos 2 e 3 do Apocalipse. Então ele diz: vem e vê. E aí ele aceita a proposta do ver. Vamos lá ver. E aí o que ele vê? Ele vê um trono. Existe um trono. Repita comigo: existe um trono. Existe um trono. Isso não é história, isso não é ficção, isso não é simbolismo, isso não é para a gente perder tempo. Existe um trono. Exatamente agora, existe um trono estabelecido no céu, e esse trono vai descer à terra. Existe um trono. Apocalipse 4:2, e imediatamente eu estava no Espírito. Ele foi cheio do Espírito, imediatamente ele foi inundado pelo Espírito. Porque todas as vezes que nós mudamos a perspectiva, o Espírito ele vem sobre nós de maneira diferente. O que limita o agir do Espírito sobre as nossas vidas é a nossa perspectiva errada. Mas quando alinhamos a nossa visão com a visão de Deus, o Espírito vem, e quando ele vem, ele nos enche. Ele diz: e imediatamente eu fui cheio do Espírito. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos querem ser cheios do Espírito? Ele fala: fui tomado pelo Espírito. Então ele foi para uma outra dimensão, e eis que um trono estava posto no céu. Eu não sei você, eu fico extremamente empolgado quando eu leio isso aqui. A primeira vez que eu li, eu achei uma loucura. Aí depois fui
indo de novo, falei, cara, eu fico muito empolgado, porque a Bíblia, ela simplesmente, ela se encaixa perfeitamente. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. Tem trono, mas tem rei também, louvado seja o nome de Jesus. O trono não está vazio, tem alguém no domínio e no governo de todas as coisas. Quando foi que Deus perdeu o controle, o governo e o domínio? Nunca. Quando foi que o reino de Deus esteve em crise? Nunca. Quando foi que o meu coração teve motivo para se preocupar? Nunca. Mas ainda assim, nós nos preocupamos. E é por isso que ele vem, nessa aparição, falar algumas coisas para João e dizer: João, desde o início ao fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o começo, eu sou o fim. E desde sempre, desde uma eternidade a outra, eu estou no domínio e no controle de todas as coisas. Essa palavra também é para você hoje. Eu não sei se algum medo toma conta do seu coração. Eu não sei se alguma angústia tem te pegado nesses dias. Eu não sei se a ansiedade bateu na porta da sua casa. Mas Deus manda te dizer, de uma eternidade a outra eternidade, Ele continua no controle de todas as coisas. E não há nada que fugiu do controle dEle. E todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com os seus propósitos. Versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões. Uau, que experiência. E vozes. E haviam 7 lâmpadas de fogo, queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 lâmpadas, por que 7 lâmpadas? As 7 lâmpadas nos levam a lembrar, uma lembrança do candelabro, lá da construção do tabernáculo, que era aquele artefato com 7, como se fosse 7 boquinhas de fogão, né? Acesas com fogo. E o que isso quer dizer desde o tabernáculo? O Espírito de Deus agindo em sua plenitude, de uma eternidade a outra eternidade. Por mais que hoje nós conseguimos ter de maneira evidente o Espírito Santo morando em nós desde o Atos capítulo 2, desde sempre o Espírito Santo esteve no controle de todas as coisas. O Espírito estava na criação, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo criando todas as coisas. Nada fugiu. O que ele está querendo dizer aqui para João é: nada fugiu do controle de Deus, João. Vocês estão preocupados à toa, vocês estão aflitos em vão. O plano, ele continua indo exatamente como ele deveria ser, e a eternidade irá revelar os benefícios de tudo isso que está acontecendo. Versículo 6, e diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal. Aqui também traz uma referência ao tabernáculo. E no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos na frente e olhos atrás. 4 animais, depois a gente vai falar sobre os animais nos próximos versículos, mas esses animais estavam cheios de olhos, olhos na frente e olhos atrás. Esses olhos dos animais estavam representando a onisciência de Deus. O que a Bíblia vai dizer é que os olhos do Senhor são como chama de fogo que tudo vê. Não há nada que passe desapercebido. Ele é um Deus justo e fará justiça de cada coisa. Então nós precisamos tão somente esperar no Senhor. Ele é nossa justiça. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. E o que ele está dizendo para João? João, você está achando que eu não vi, mas eu vi. Você está achando que eu não estava lá, mas eu estava lá. Você está achando que eu estava indiferente com a sua dor. Eu não estava, eu estou vendo todas as coisas. Mas todas as coisas fazem parte de um plano eterno, que você, como um ser mortal, não vai conseguir entender. Existe um reino que está acima de uma dimensão carnal, que é um reino espiritual, que está além daquilo que a gente pode entender. É o que ele está dizendo, João. Eu sou onisciente, eu conheço todas as coisas. E eu gostaria também de falar isso para você: Deus conhece todas as coisas. Senhor, mas o Senhor não viu o que o fulano fez comigo? Viu. Isso é bom, isso é ruim. Porque ele viu o que fizeram com a gente. Mas ele viu também o que a gente fez com os outros. Porque ele vê todas as coisas. Ele conhece o meu íntimo, ele conhece o meu secreto, ele está comigo quando eu choro, ele está comigo quando eu sorrio. Mas ele também viu quando eu pequei, ele também viu quando eu falhei, ele também viu quando eu traí, ele também viu quando eu fiz o que não deveria fazer. E ele está dizendo: João, eu conheço todas as coisas, e não questione a minha justiça, porque todas as coisas estão exatamente aonde deveriam estar. Quem está comigo diz amém? Versículo 7.
E o primeiro animal era semelhante a um leão. Fala comigo, leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. O terceiro animal tinha uma face como de um homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E aí quando a gente lê o Apocalipse, a gente fica assim, que loucura é essa? Que doideira é essa? E aí o que significa esses animais? O que esses animais da visão de João representa? Aqui representa a cada animal que eles são os principais dentro de uma classe. Dos animais selvagens, o leão é o principal da sua classe. Dos animais domésticos, o boi é o principal dessa classe. Dos animais que voam, a águia é a principal dessas aves. E o homem? O homem é a coroa de toda a criação. Então nós temos aqui animais representando a liderança de cada uma dessas áreas. Essa mensagem que o Senhor está trazendo para João, está dizendo algo. Deus contempla cada parte da criação. É óbvio que quando nós nos relacionamos com o Evangelho, como a gente já aprendeu há um tempo atrás, é óbvio que a gente está pensando na gente em primeiro lugar, e na humanidade em primeiro lugar. Primeiro em mim, depois na humanidade em modo geral, e se der a gente pensa no mundo, na natureza e no restante da criação. Mas Deus diz que toda a criação é boa. E o que Ele criou? Todas as coisas. Então, o governo de Deus está sobre todas as coisas. O que Ele contempla? Todas as coisas. Deus contempla cada parte da criação. Ele é rei da história, do tempo e da criação. Então toda essa aparição, ela nada mais e nada menos está revelando para João um governo que não está em crise, muito bem estruturado, que sabe o que está fazendo e que tudo vai dar certo de acordo com o tempo e com o propósito estabelecido pelo próprio rei do reino. Quem está entendendo isso aqui diz amém. Toda a criação está no controle das mãos de Deus. João, toda a criação está no controle das mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. Deus não perdeu você de vista. Deus não perdeu o controle da sua vida. Sabe o que Ele está querendo dizer para João? João, você acha que essa dor que você está sentindo se compara com o meu governo que está em todos os lugares? Você já tentou estudar um pouco sobre a grandeza do universo? Você já tentou estudar um pouco sobre a profundidade do oceano, que até hoje homem nenhum conseguiu medir a profundidade real do oceano? E a gente precisa entender, cara, a minha vida não é indiferente ao Senhor. A minha história não é indiferente a Deus. Se Ele não fez ainda, é porque não era tempo de fazer. Se eu ainda estou chorando, porque ainda é tempo de chorar. Se eu ainda não virei a chave, é porque ainda não era tempo de virar. E como diz uma canção, a porta aberta é Deus, mas a fechada também é Ele. E glória a Deus por isso, porque tudo tem que ser de acordo com a vontade dEle. É Jesus, mais uma vez, nos ensinando a orar. Eu falo, gente, vocês não sabem nem orar. A Bíblia vai falar que nós somos inconvenientes, e aí o Espírito Santo é que nos ensina a orar como convém. Então Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós somos inconvenientes até para orar, e nós temos a audácia de questionar a Deus, e de falar, Deus, aonde o Senhor estava? E Deus está falando, meu olho é como chama de fogo que tudo vê. Eu estava lá, eu conheço todas as coisas, eu continuo no governo, eu estou no controle de tudo. Aí o Senhor Jesus vai falar, quando vocês forem orar, orem mais ou menos assim, vou dar um esqueleto de uma oração aqui para vocês entenderem como que se ora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua. É muita audácia questionar o Senhor, é muita audácia aquelas orações, eu não aceito, eu fico pensando Deus, olhando para nós, dizendo eu não aceito, e falar, quem é você na fila do pão, meu filho? Olha o Jó perde tudo. Se tem alguém que tinha direito de questionar alguma coisa, era Jó, perdeu tudo, de um dia para o outro. Na hora que ele questiona Deus, Deus fala, Jó, onde você estava quando eu estava colocando as fundações do mundo?
Eu imagino Jó encolhendo e ficando bem pequenininho e se recolhendo à sua insignificância e dizendo: me perdoa, Senhor. Quem é Deus aqui é o Senhor, eu sou apenas alguém que foi alcançado pela sua graça, pela sua misericórdia, e que devo a minha vida a ti, a minha honra, a minha gratidão a ti. Esse é o lugar do homem. O reino de Deus coloca o homem e Deus no seu devido lugar. Deus volta para o centro, para o trono, e o homem volta para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. E aí, quando o reino de Deus se estabelece dentro desse processo de reconhecimento e de humilhação humana, aí Deus percebe que ele quebrantou sua natureza carnal, aí Deus chama ele para governar junto com ele. Desde o começo essa foi a ideia. Adão foi criado para governar sobre todas as coisas. Então, isso também é uma ideia nos dias atuais e será literalmente com o reino eterno de Deus. Mas tudo depende de um processo. Então nós precisamos entender que todas as coisas continuam exatamente no lugar em que devem estar. Deus está no controle de toda a criação. Versículo 8 e 9. E os 4 animais tinham, cada um deles, 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro, e eles não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aí eu fico pensando em João, representando a igreja, numa visão, olhando para isso e ficando completamente envergonhado. Por que envergonhado? Porque os 4 animais, eles olham para o trono, eles veem Deus em sua magnitude e poder, eles só têm uma reação, qual? Eles se prostram. E quando eles se prostram, eles dizem: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Versículo 9. E quando os animais dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono, que vive para sempre e sempre, os 24 anciãos, então nós estamos falando dos 4 animais que se prostram, agora a gente fala dos 24 anciãos, agora que é representado, as 12 tribos, 12 apóstolos, os 24 anciãos, e os 24 anciãos, versículo 10, caem prostrados diante daquele que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para sempre e sempre, e lançam suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e para o Teu prazer elas existem e foram criadas. A rendição e a adoração dos animais e dos anciãos remetem ao grau de confiabilidade no trono, no rei e no reino. Sabe, não é uma regra quando a gente vem na igreja e adora. Não tem que ficar falando: ei fulano, adora aí, ei ciclano, levanta a mão, a igreja também. Não, é quando nós entendemos a confiabilidade que temos no trono, no rei e no reino. E eu enxergo esse trono, eu estou numa outra dimensão, e a única coisa que eu posso é dizer: Santo, 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 aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Sabe qual é o problema? Ou a sua adoração te afasta das suas preocupações, ou as suas preocupações te afastarão de uma vida de adoração, e você precisa escolher qual vida que você quer. Simples assim. Ou você escolhe querer dominar todas as coisas, ou você escolhe entregar o controle na mão do Senhor, que tem o governo de todas as coisas. Qual que é melhor? Ou você sofre com aquela situação e fica ansioso, sem dormir, tendo que tomar remédio, ou você olha para o trono e diz: eu entrego a Ti todas as coisas, eu confio em Ti, e eu só vou viver uma vida agora para Te adorar. Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir, aquele que tem o controle, aquele que tem a chave, aquele que é dono de tudo, aquele que governa sobre tudo. Ele é o meu Rei, louvado seja o nome de Jesus. Espero que você esteja entendendo. É por isso que nós o adoramos. Ele é o nosso Rei e nele confiamos, e nada sai do controle de suas mãos. É por isso que aonde a ansiedade chega, o reino
ele é atacado. Eu não vou ser ignorante de dizer que a ansiedade ou qualquer uma desses desconfortos emocionais está relacionado a pecado, a maldição. Mas uma coisa eu garanto, está relacionado a uma distância do trono. Distância. E quanto mais, é por isso que a voz volta e diz, vem e vê. A palavra de Deus para nós hoje é vem e vê. Vem enxergar com a perspectiva dos céus. Vem entender que nada saiu do controle. Vem entender que Deus continua com a sua vida na palma das mãos dele. Vem entender que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Vem entender que Deus tem um plano perfeito para mim e para a sua vida, e nós temos que tão somente dizer, seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu. É por isso que nós o adoramos. Ele é o nosso rei, e nós confiamos nele. Ou você adora e confia, ou você carrega o fardo de viver uma vida conhecendo a Deus, mas querendo assumir o controle de todas as áreas da sua vida. Sabe, o trono de Deus não é somente para que a gente tenha uma esperança futura. O trono de Deus nos revela um modelo de vida presente, que carrega justiça, paz e alegria no meio do caos. Não existe nenhuma palavra, nenhum versículo, nenhum texto dizendo que, ou nos dando uma promessa que Ele nos tiraria das aflições, das lutas, dos problemas e das dificuldades. Mas todas as palavras se você passar, eu passo contigo. Eu venci, você também vencerá. Tem de bom ânimo, fique firme, não desista, vá em frente, confie. Então, eu quero acreditar que esse é um tempo em que a gente vai voltar a dormir e descansar. Eu creio que esse é um tempo em que algumas pessoas vão abrir mão do uso de alguns medicamentos. Eu acredito que esse é um tempo em que algumas pessoas vão colocar o controle de volta na mão de Deus e falar, eu sei que o Senhor governa sobre todas as coisas. Eu acredito que o Senhor tem falado conosco nesse tempo algumas coisas tão preciosas, que é para que a gente não seja contaminado com a visão terrena e carnal. Tem pessoas que vivem como se, cara, você não pode chegar perto dele, ele só fala de desastre, só fala de coisa ruim, sabe? Tem gente que só tem visão para o que não presta. Eu prefiro seguir a direção que Jesus deu para João, vem ver. Fica de pé comigo, por favor. Isso tudo que João vê, João não fica com medo, igual muita gente fica com medo do Apocalipse. João não fica desesperado. Tudo isso que João vê traz paz para o coração de João. Queria muito poder, pelo menos, entrar um pouquinho no capítulo 5, mas não vai dar tempo, e eu queria te desafiar. Leia o capítulo 5 na sua casa. Cara, é tão poderoso, porque aparece um rolo, né? Com algumas deliberações desse reino, com 7 selos, e os selos era nada mais, nada menos do que, como se fosse um arquivo criptografado, que você precisa de um acesso para poder visualizar. Só que isso, naquele tempo, era um selo que era feito com um anel, que o rei selava e ninguém podia abrir, só para quem foi destinado aquela carta. E naquela carta tinha a resposta para toda a humanidade. E João olha para aquela carta, e um dos anciãos fazem a pergunta, quem é digno de abrir o rolo e desatar os selos? E então ele fica triste porque ninguém pode abrir aquele selo. Mas na mesma visão ele vê um cordeiro que parecia que estava morto. Já pegou a referência? Mas aquele cordeiro se levanta. E antes dele ficar triste completamente, um dos anciãos diz, eis aí o cordeiro
que parecia que estava morto, mas viveu. Ele é digno de abrir os selos, ele é digno de desatar o rolo. E eu imagino João se enchendo de alegria, dizendo: tá aí a resposta que eu precisava. Sabe, eu acho que é tempo da gente parar de buscar solução para os nossos problemas em tantos lugares. Cara, a solução para os nossos problemas está em Cristo. Sabe, a gente fica pegando queda de braço. Se entrega, fala: eu acredito, eu confio, eu quero viver isso. A esperança faz parte da vida daqueles que fazem parte do reino de Deus. Ele está no comando e todas as coisas estão em suas mãos. Não existe nenhuma área da sua vida em que Ele não contemple. Jesus é o Rei. Todas as áreas da sua vida estão sendo contempladas por Ele. O reino traz consigo a esperança. Esse é um tempo de esperança. E não é esperança em vãs filosofias. Não é esperança em um conto de carochinha. É esperança no reino eterno de Deus, que se manifestou desde o Gênesis no Éden, e que se manifesta até hoje através da igreja, e que se manifestará de maneira plena no grande trono do Senhor na Nova Jerusalém. O reino traz consigo esperança. Por isso hoje, a mensagem que foi para João é a mensagem para nós. Mude de canal, mude a frequência, enxergue ou comece a enxergar na perspectiva celestial. Eu queria que você fechasse os seus olhos, porque da mesma forma que João recebeu uma mensagem dizendo: vem e vê, hoje existe uma palavra de Deus na sua vida: vem e vê. O que tem te tirado o conforto, o que tem te tirado o sono, o que tem te entristecido, o que tem te tirado a paz, o que tem te levado... deixa eu dizer uma coisa: todas as coisas estão no controle de Deus. As coisas que você gosta quando acontece é Deus, as coisas que você não gosta é Deus também. As coisas que nos faz bem é ali a gente vendo a manifestação do reino de Deus. As coisas que não nos faz totalmente bem é Deus nos ensinando, nos amadurecendo e nos preparando para coisas maravilhosas que logo ali chegarão. É por isso que nós não podemos perder tempo com a ansiedade, com a preocupação, com a dor, com a ferida, com a amargura, com a tristeza. É tempo de ouvir a voz do Senhor que diz: vem e vê, vem e vê. Mude o canal, mude a frequência. É tempo de enxergar na perspectiva celestial. Eu queria te dar liberdade agora para que você pudesse orar, porque esse tipo de coisa não acontece através da minha pessoa. Eu sou apenas um irmão que recebi uma palavra de Deus e estou compartilhando com você, mas o mesmo Espírito que habita em nós é aquele que está aqui hoje, fazendo a mesma proposta: vem e vê. Então é você e Deus, e eu queria te dar liberdade para isso. Eu queria muito que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento, e eu queria muito que você colocasse diante dele. Aquele povo estava há quase 60 anos, esperando Jesus voltar, esperando a promessa, e a cada dia parece que as coisas ficavam mais difíceis. A dor, o medo tomou conta do coração deles, o questionamento, e então Jesus não voltava, e então eles começaram a fragilizar sua fé, sua confiança e sua esperança. O Senhor vem e traz uma palavra direta para João, de João, vem ver o que está acontecendo aqui, depois conta para os seus irmãos, porque tudo está sob controle, todas as coisas estão cooperando juntamente para o bem. Você tem fé para acreditar nessa palavra? Você tem fé para colocar sua vida nas mãos do Senhor? Eu imagino que a sua vida não esteja tão ruim, tão difícil quanto a vida de João, que estava na ilha de Pátimo, o último apóstolo vivo depois de uma grande perseguição aos cristãos. A história vai dizer que João, depois disso, foi morto, jogado dentro de um tacho de óleo fervente, efervescente. Então ele morre dentro daquele lugar. Só que todos os homens e mulheres que morriam por Jesus morriam com paz no seu coração, com um sorriso no seu rosto e com alegria na sua alma, porque eles já estavam experimentando o reino de Deus, e eles sabiam que a morte não era o fim, a morte era apenas o começo.